Vamos começar então a nossa leitura da Apologia de Sócrates. O livro é esse aqui, da Virtual Books, de 2002, 2003. Não consegui achar quem fez a tradução. Apologia de Sócrates, primeira parte. Sócrates apresenta a sua defesa. 1. O que vós, cidadãos atenienses, haveis sentido com o manejo dos meus acusadores, não sei. O certo é que eu, devido a eles, quase me esquecia de mim mesmo, tão persuasivos foram. Contudo, não disseram nada de verdadeiro, mas entre as muitas mentiras que divulgaram, uma acima de todas eu admiro, aquela pela qual disseram que deveis ter cuidado, para não ser desenganados por mim, como homem hábil no falar. Mas então, não se envergonham disto, de que logo seriam desmentidos com fatos, quando eu me apresentasse diante de vós, de nenhum modo hábil orador? Essa me parece ser a sua maior imprudência, se todavia denominam hábil no falar aquele que diz a verdade. Porque se dizem exatamente isso, poderei confessar que sou orador, não, porém, à sua maneira. Então, como a gente vê aqui nesses dois primeiros parágrafos, o que a gente encontra é já o Sócrates se posicionando contra os sofistas, já apresentando a filosofia contraposta à sofística, porque o bom orador é o sofista, mas o filósofo é aquele que diz a verdade. Então ele está começando já a fazer essa contraposição. Então vamos continuar. Assim, pois, como acabei de dizer, pouco ou absolutamente nada disseram da verdade, mas ao contrário, eu vô-la direi em toda a sua claridade. Contudo, por Zeus, não ouvireis por certo, cidadãos atenienses, discursos enfeitados de locuções e de palavras, ou adornados como os deles, mas coisas ditas simplesmente com as palavras que me vierem à boca, pois estou certo de que é justo o que eu digo, e nenhum de vós espera outra coisa. Em verdade, nem conviria que eu, nesta minha idade, me apresentasse diante de vós, ó cidadãos, como um jovenzinho que estuda os seus discursos. E todavia, cidadãos atenienses, isto vos peço, se sentirdes que me defendo com os mesmos raciocínios com os quais costumo falar nas feiras ou nos lugares onde muitos de vós me tendes ouvido, não vos espanteis por isso, nem provoqueis clamor, portanto. É esta a primeira vez que me apresento diante de um tribunal, e com mais de 70 anos de idade. Por isso, sou quase estranho ao modo de falar daqui. Se eu fosse realmente um estrangeiro, sem dúvida, me perdoaríeis, se eu falasse na língua e da maneira pelas quais tivesse sido educado. Assim também agora vos peço uma coisa que me parece justa. Permiti-me, em primeiro lugar, o meu modo de falar, e poderá ser pior, ou mesmo melhor. Depois considerai o seguinte, e só prestai atenção a isso, se o que eu digo é justo ou não. Esse, de fato, é a virtude do juiz, do orador, dizer a verdade. Número 2. É justo, pois, cidadãos atenienses, que em primeiro lugar eu me defenda das primeiras acusações que me foram apresentadas e dos primeiros acusadores. Depois me defenderei das últimas e dos últimos, porque muito dos meus acusadores têm vindo até vós há bastante tempo, talvez anos, sem jamais dizerem a verdade. A esses eu temo mais do que a Anito. E aos seus companheiros, embora também sejam temíveis esses últimos. Mais temíveis, porém, são os primeiros, ó cidadãos, os quais, tomando a maior parte de vós, desde crianças, vos persuadiam e me acusavam falsamente, dizendo-vos que há um tal Sócrates, homem douto, especulador das coisas celestes e investigador das subterrâneas, e que torna mais forte a razão mais fraca. Esses cidadãos atenienses que divulgaram tais coisas são os acusadores que eu temo, pois aqueles que os escutam
Julgam que os investigadores de tais coisas não acreditam nem mesmo nos deuses. Esses acusadores são muitos e me acusam há muito tempo, e além disso vos falavam daquela idade em que mais facilmente podias dar crédito, quando erais crianças, e alguns de vós ainda muito jovens, acusando-me com pertinaz tenacidade, sem que ninguém me defendesse. E o que é mais absurdo é que não se pode saber nem dizer os seus nomes, exceto talvez algum comediógrafo. Por isso, quantos por inveja ou calúnia vos persuadiam, e os que convencidos procuravam persuadir a outros, são todos, por assim dizer, inabordáveis, porque não é possível fazê-los comparecer aqui, nem refutar nenhum deles, mas devo eu mesmo me defender, quase combatendo com sombras sem que ninguém me responda. Admiti também vós, como eu digo, que os meus acusadores são de duas espécies, uns que me acusaram recentemente, outros há muito, e dos quais estou falando, e convinde que devo me defender primeiramente destes, porque também vós os ouvistes acusar-me, em primeiro lugar, e durante muito mais tempo que estes outros últimos. Então, cidadãos atenienses, devo defender-me e procurar remover de vossa mente, em tão rápida hora, a má opinião acolhida por vós durante tanto tempo. Eu desejaria consegui-lo, e seria o melhor para vós e para mim, se defendendo-me obtivesse algum proveito. Mas vejo a coisa difícil e bem percebo por quê. De resto, seja como Deus quiser. Agora é preciso obedecer à lei e me defender. Aqui, no 2, a gente vê aqui, ó, nesse trecho, que o que Sócrates está sendo acusado é de tornar tornar a razão fraca a mais forte. E vocês vão ver que é isso que ele acha que os sofistas fazem. 3. Prossigamos, pois, e vejamos de início qual é a acusação de onde nasce a calúnia contra mim, baseado neste processo que Meleto me moveu. Ora bem, o que diziam os caluniadores ao caluniar-me? É necessário ler a ata da acusação jurada por estes acusadores. Sócrates comete crime e perde a sua obra, investigando as coisas terrenas e as celestes, e tornando mais forte a razão mais débil, e ensinando isso aos outros. Eis mais ou menos a acusação. Isso já vistes na comédia de Aristófanes, onde aparece aqui e ali um Sócrates que diz caminhar pelos ares e exibe muitas outras tolices, das quais não entendo nem muito nem pouco. E não digo isso por desprezar tal ciência, se é que há alguma sabedoria nela, mas o fato é que cidadãos atenienses, que de maneira alguma me ocupo de semelhantes coisas e apresento as testemunhas, vós mesmos, e peço que vos informeis reciprocamente e mutuamente, vos interrogueis quantos de vós me ouviram discursar algum dia, e muito dentre vós sois desses, perguntai-vos uns aos outros se alguém alguma vez me ouviu falar, ou muito ou pouco, sobre tais assuntos, e então reconhecereis que tais são, do mesmo modo, as outras mentiras que dizem de mim. 4. Na realidade, nada disso é verdadeiro, e se tendes ouvido de alguém que instruo e ganho dinheiro com isso, não é verdade. Embora, em realidade, isso me pareça bela coisa, que alguém seja capaz de instruir os homens como Górgias Leontino, pródigo de cu, que alguém seja capaz de instruir os homens como Górgias Leontino, pródigo de cu, e Hípias de Élide, porquanto cada um desses, ó cidadãos, passando de cidade em cidade, é capaz de persuadir os jovens, os quais poderiam conversar gratuitamente com todos os cidadãos que quisessem, é capaz de persuadir a estar com eles, deixando as outras conversações. Mas aqui há outro erudito de Paros, o qual eu soube que veio para junto de nós, porque encontrei por acaso um que despendeu como os sofistas mais dinheiro que todos os outros juntas, Cálias de Hipônico. Tem 2 filhos, e eu o interroguei.
Calhas, se os teus filhinhos fossem potrinhos ou bezerros, deveríamos escolher e pagar para eles um guardião, o qual os deveria aperfeiçoar suas qualidades inerentes? Seria uma pessoa que entendesse de cavalos e de pecuária. Mas como são homens, qual é o mestre que deve tomar para eles? Qual é o que sabe ensinar tais virtudes, a humana e a civil? Creio bem que tens pensado nisso, uma vez que tem 2 filhos. Haverá alguém ou não? Aqui a gente vê Sócrates, a questão da virtude, né? A virtude humana e a virtude civil. A virtude civil é a virtude da cidade, da polis. Então, o interesse de Sócrates é encontrar alguém que possa ensinar as virtudes. Ele está perguntando isso para Calhas, né? Haverá alguém ou não? Certamente, diz Calhas. E eu perguntei, diz Sócrates, quem é e de onde é e por quanto ensina? Eveno de Paros, por 5 minas, disse Calhas. E eu suponho, Eveno, muito feliz, e aí Sócrates retoma, e eu suponho Eveno muito feliz se verdadeiramente possui essa arte e a ensina com tal garbo. Mas o que é certo é que também eu me sentiria altivo e orgulhoso se soubesse tais coisas. Entretanto, o fato é que cidadãos atenienses... E eu me sentiria altivo e orgulhoso se soubesse tais coisas. Entretanto, o fato é, cidadãos atenienses, que eu não sei. 5. Alguns de vós poderiam talvez se opor a mim. Mas, Sócrates, o que é que fazes? De onde nasceram tais calúnias? Se não tivesses te ocupado em alguma coisa tão diversa das coisas que os outros fazem, na verdade não terias ganho tal fama, e não teriam nascido estas acusações contra ti. Dize, pois, o que é isso, a fim de que não te julguem a esmo. Quem assim fala, parece-me que fala justamente, e eu procurarei demonstrar-vos que jamais foi essa a causa de tal fama e de tal calúnia. Ouve-me. Talvez possa parecer a algum de vós que eu esteja gracejando. Entretanto, sabei-o bem, eu vos direi toda a verdade. Porque eu, cidadãos atenienses, se conquistei esse nome, foi por alguma sabedoria. Que sabedoria é essa? Aquela que é talvez propriamente a sabedoria humana. É, em realidade, arriscado ser sábio nela. Mas aqueles de quem falávamos ainda há pouco seriam sábios de uma sabedoria mais que humana, ou não sei o que dizer. Por certo, não a conheço. Não façais rumor, cidadãos atenienses, não fiqueis contra mim, ainda que vos pareça que eu diga qualquer coisa absurda, pois que não é o meu discurso que estou por dizer, mas refiro-me a outro que é digno de vossa confiança. Apresento-vos, de fato, o Deus de Delfos como testemunha de minha sabedoria. Se eu a tivesse, e qualquer que fosse. Conheceis bem Querofonte. Era meu amigo desde jovem, também amigo de vosso partido democrático, e participou de vosso exílio e convosco repatriou-se. E sabeis também como era Querofante, veemente em tudo aquilo que empreendesse. Uma vez, de fato, indo a Delfos, ousou interrogar o oráculo a respeito disso. E não façais rumor, por isso que eu digo. Perguntou-lhe, pois, se havia alguém mais sábio do que eu. Ora, a pitonisa respondeu que não havia ninguém mais sábio, e a testemunha disso é teu irmão que aqui está. Aqui ele começa a abordar essa coisa do... Só sei que nada sei, que ele não fala exatamente essa frase, né? Mas aparece em diversos momentos aqui, como no final do capítulo 4, antes do 5 aqui. Se eu soubesse tais coisas, entretanto, o fato é, cidadão atenienses, que eu não sei. E aí ele completa aqui. Ele fala que ele não sabe das coisas. Mas o amigo dele, o Querofonte, foi ao oráculo de Delfos e perguntou para a pitonisa se tinha alguém mais sábio que Sócrates. E a pitonisa respondeu. A pitonisa, que era sacerdotisa de Apolo e fazia a profecia de Apolo, a pitonisa respondeu que não havia ninguém mais sábio que Sócrates.
Então, como é que fica isso? Se Sócrates não sabe e ele é o mais sábio, como que fica? Então, número 6. Número 6. Considerei bem a razão porque digo isso. Não. Número 6. Considerai bem a razão porque eu digo isso. Estou para demonstrar-vos de onde nasceu a calúnia. Em verdade, ouvindo isso, pensei, o que queria dizer o Deus e qual é o sentido de suas palavras obscuras? Sei bem que não sou sábio, nem muito nem pouco. O que quer dizer, pois, afirmando que eu sou o mais sábio? Certo, não mente. Não é possível. E fiquei por muito tempo em dúvida sobre o que pudesse dizer. Depois de grande fadiga, resolvi buscar a significação do seguinte modo. Fui a um daqueles detentores da sabedoria com a intenção de refutar por meio dele, sem dúvida, o oráculo, e com tais provas opor-lhe a minha resposta. Este é mais sábio que eu, enquanto tu dizias que eu sou o mais sábio. Examinando esse tal, não importa o nome, mas era, cidadãos atenienses, um dos políticos, este de quem eu experimentava essa impressão. E falando com ele, afigurou-se-me que esse homem parecia sábio a muitos outros, e principalmente a si mesmo, mas não era sábio. Procurei demonstrar-lhe que ele parecia sábio sem o ser. Daí me veio o ódio dele e de muitos dos presentes. Então pus-me a considerar de mim para mim que eu sou mais sábio do que esse homem, pois que, ao contrário, nenhum de nós sabe nada de belo e bom, mas aquele homem acredita saber alguma coisa, sem sabê-la, enquanto eu, como não sei nada, também estou certo de não saber. Parece, pois, que eu seja mais sábio do que ele, nisso ainda que seja pouca coisa. Não acredito saber aquilo que não sei. Depois desse fui a outro daqueles, que possuem ainda mais sabedoria que esse, e me pareceu que todos são a mesma coisa. Daí veio o ódio também deste e de muitos outros. Então Sócrates foi achando estranho não se perceber sábio e tendo o oráculo de Delfos respondido para o amigo dele que Sócrates era o mais sábio, Sócrates foi investigar, foi para campo entrevistar as pessoas que ele considerava sábias, as pessoas que eram consideradas sábias, ou que se consideravam. E ele foi primeiro ao político e a outros também na sequência, e foi descobrindo que eles mesmos achavam que eram sábios, mas Sócrates via que não eram. Então Sócrates era mais sábio que eles, porque Sócrates sabia que nem ele nem o outro sabiam sobre o bem e a verdade. Mas o outro achava que sabia, e Sócrates sabia que não sabia. 7. Depois prossegui sem mais me deter. Embora vendo amargurado e temeroso que estava incorrendo em ódio, mas também me parecia dever fazer mais caso da resposta do Deus. Para procurar, pois, o que queria dizer o oráculo, eu devia ir a todos aqueles que diziam saber qualquer coisa. E então, cidadãos atenienses, já que é preciso dizer a verdade, me aconteceu o seguinte. Procurando, segundo o dedo do Deus, pareceu-me que os mais estimados eram quase privados do melhor, e que, ao contrário, os outros, reputados ineptos, eram homens mais capazes quanto à sabedoria. Ora, é preciso que eu vos descreva os meus passos, como de quem se cansava para que o oráculo se tornasse acessível para mim. Depois dos políticos, fui aos poetas trágicos, e dos ditirâmbicos fui aos outros, convencido de que, entre esses, eu seria de fato apanhado como mais ignorante do que eles. Tomando, pois, os seus poemas, dentre os que me pareciam os mais bem feitos, eu lhes perguntava o que queriam dizer para aprender também alguma coisa com eles. Agora, ó cidadãos, eu me envergonho de vos dizer a verdade, mas também devo manifestá-la, pois que estou para afirmar que todos os presentes teriam discorrido sobre tais versos quase melhor do que aqueles que os haviam feito. Em poucas palavras direi ainda em relação aos trágicos, que não faziam por sabedoria aquilo que faziam, mas por certa natural inclinação e intuição, assim como os adivinhos e os vates.
E em verdade, embora digam muitas coisas belas, não sabem nada daquilo que dizem. O mesmo me parece acontecer com outros poetas. E também me recordo de que eles, por causa das suas poesias, acreditavam-se homens sapientíssimos, ainda que em outras coisas nas quais não eram. Por essa razão, então, andei pensando que nisso eu os superava, pela mesma razão que superava os políticos. 8. Por fim, também fui aos artífices, porque estava persuadido de que, por assim dizer, nada sabiam, e ao contrário tenho que dizer que os achei instruído em muitas e belas coisas. Em verdade, nisso me enganei. Eles de fato sabiam aquilo que eu não sabia, e eram muito mais sábios do que eu. Mas, cidadãos atenienses, parece-me que também os artífices tinham o mesmo defeito dos poetas. Pelo fato de exercitar bem a própria arte, cada um pretendia ser sapientíssimo, também nas outras coisas de maior importância, e esse erro obscurecia o seu saber. Assim eu ia interrogando a mim mesmo a respeito do que disse o oráculo. Se devia mesmo permanecer como sou, nem sábio da sua sabedoria, nem ignorante da sua ignorância, ou ter ambas as coisas como eles o têm. Em verdade, respondo a mim e ao oráculo que me convém ficar como sou. 9. Ora, dessa investigação, cidadãos atenienses, me vieram muitas inimizades, e tão odiosas e graves que delas se derivaram outras tantas calúnias, e me foi atribuída a qualidade de sábio, pois que a cada instante os presentes acreditam que eu seja sábio naquilo em que refuto os outros. Do contrário, ó cidadãos, o Deus é que poderia ser sábio de verdade, ao dizer no oráculo que a sabedoria humana é de pouco ou nenhum preço. E parece que não tenha querido dizer isso de Sócrates, mas que se tenha servido do meu nome, tomando-me, por exemplo, como se dissesse: aqueles dentre vós, ó homens, que são sapientíssimos, os que, como Sócrates, tenham reconhecido que em realidade não têm nenhum mérito quanto à sabedoria. Por isso, ainda agora procuro e investigo, segundo a vontade de Deus, se algum dos cidadãos e dos forasteiros me parece sábio. E quando não, indo em auxílio de Deus, demonstro-lhe que não é sábio. E ocupado de tal investigação, não tenho tido tempo de fazer nada apreciável, nem nos negócios públicos, nem nos privados, mas encontro-me em extrema pobreza por causa do serviço do Deus. Além disso, os jovens ociosos, os filhos dos ricos, seguindo-me espontaneamente, gostam de ouvir-me examinar os homens e muitas vezes me imitam por sua própria conta e empreendem examinar os outros. E então encontram grande quantidade daqueles que acreditam saber alguma coisa, mas pouco ou nada sabem. Daí, aqueles que são examinados por eles encolerizam-se comigo, assim como com eles, e dizem que há um tal de Sócrates perfidíssimo que corrompe os jovens. E quando alguém lhes pergunta o que é que ele faz e ensina, não tem nada a dizer, pois ignoram, e para não perecerem embaraçados, dizem aquela acusação comum, a qual é movida a todos os filósofos, que ensina as coisas celestes e terrenas, a não acreditar nos deuses e a tornar mais forte a razão mais débil. Sim, porque não querem, a meu ver, dizer a verdade, isto é, que descobriram a presunção de seu saber quando não sabem nada. Assim, penso, sendo eles ambiciosos e resolutos em grande número, e falando de mim, concordemente. Assim penso, sendo eles ambiciosos e resolutos e em grande número, e falando de mim concordemente e persuasivamente, vos encheram os ouvidos caluniando-me há muito tempo e com persistência. Entre esses, arremessaram-se contra mim Meleto, Anito e Lícon. Meleto pelos poetas, Anito pelos artífices e Lícon pelos oradores. De modo que, como eu dizia no princípio, ficaria maravilhado se conseguisse, em tão breve tempo, tirar do vosso ânimo a força dessa calúnia, tornada tão grande. Eis a verdade, cidadãos atenienses, e eu falo sem esconder, nem dissimular, nada de grande ou de pequeno. Saibam quantos o queiram, que por isso sou odiado, é que digo a verdade, e que tal é a calúnia contra mim, e tais são as causas,
e tanto agora quanto mais tarde, ou em qualquer tempo, poderei considerar essas coisas. São como digo. Então, Sócrates incomodava muito, né, a sociedade ateniense, questionando todos que se diziam ter autoridade em algum assunto. Na verdade, ele reconhece que os artífices têm autoridade, têm saber, digamos assim, no assunto do que eles fazem, do que eles criam, da arte deles, mas do mesmo jeito como os políticos e do mesmo jeito como os poetas, essa sabedoria local, digamos assim, essa sabedoria específica dos artistas era o suficiente para fazer eles acreditarem que eles sabiam coisas para além da sua área. Então Sócrates ia lá para praça, né, como a gente leu, e ficava conversando com os filhos dos homens mais ricos, das famílias ricas, e esses homens iam se instruindo na arte da dialética socrática, aprendendo a analisar o próprio pensamento e o pensamento dos outros. E então causava bastante arruaça, causava bastante incômodo para aqueles que tinham o poder geral, de uma maneira geral, né, na Grécia. Aqueles que conseguiam convencer os outros, talvez na assembleia, enfim. 10. É suficiente, pois, esta minha defesa diante de vós, contra a acusação movida a mim pelos primeiros acusadores. Agora procurarei defender-me de Meleto, homem de bem e amante da pátria, como dizem, e um dos últimos acusadores. Voltemos, portanto, ao ato da acusação, jurado por ele como um dos acusadores, jurado por ele como por outros acusadores. É mais ou menos assim. Sócrates comete crime corrompendo os jovens e não considerando como deuses os deuses, que a cidade considera, porém outras divindades novas. Essa é a acusação. Examinemo-la agora em todos os seus vários pontos. Diz primeiro que cometo crime, corrompendo os jovens. Ao contrário, eu digo, cidadãos atenienses, Meleto é quem comete crime, porque brinca com coisas graves, conduzindo com facilidade os homens ao tribunal, aparentando ter cuidado e interesse por coisas em que de fato nunca pensou. Procurarei mostrar-vos que é assim como digo. 11. Então Sócrates continua. Agora diz-me, Meleto, não é verdade que te importa bastante que os jovens se tornem cada vez melhores, tanto quanto possível? Sim, é certo. Vamos, pois, diz-lhes quem os torna melhores. É claro que tu deves saber, sendo coisa que te preocupa, tendo de fato encontrado quem os corrompe, como afirmas, uma vez que me trouxeste aqui e que me acusas. Continua, fala, e indica-lhes quem os torna melhores. Vê, Meleto, calas e não sabes o que dizer. E ao contrário, não te parece vergonhoso e suficiente prova de que justamente eu digo que nunca pensaste em nada disso? Mas diz, homem de bem, quem os torna melhores? Meleto responde, as leis. Mas não pergunto isso, ótimo homem. Mas qual o homem que sabe, em primeiro lugar, isso exatamente, as leis? Aqueles, Sócrates, os juízes. Como, Meleto, esses são capazes de educar os jovens e os tornar melhores? Como não? Pergunta Meleto. Todos, ou alguns apenas, e outros não? Todos. Muito bem respondido, por Hera. Vê quanta abundância de pessoas úteis? Como? Também estes que nos escutam tornam melhores os jovens ou não? Também estes, responde Meleto. E os senadores? Também os senadores. É assim, Meleto. Não corrompem os jovens, os cidadãos da Assembleia, ou também todos esses os tornam melhores? Também esses. Assim, pois, todos os homens, como parece, tornam melhores os jovens, exceto eu. Só eu corrompo os jovens, não é isso?
Isso, exatamente afirmo de modo conciso. Oh, que grande desgraça descobriste em mim! E responde-me, será assim também para os cavalos? Que aqueles que os tornam melhores são todos os homens e que só um os corrompe? Ou será o contrário, que um só é capaz de os tornar melhores e bem poucos, aqueles que entendem de cavalos, e os mais, quando querem manejá-los e usá-los, os estragam? E os demais, quando querem manejá-los e usá-los, os estragam? Não é assim, Meleto, para os cavalos como para todos os animais? Sim, certamente, ainda que tu e Anito o neguem ou afirmem, pois seria uma grande fortuna para os jovens que um só os corrompesse, e os outros lhe fossem todos úteis. Mas em realidade, Meleto, mostraste o suficiente, que jamais te preocupaste com os jovens, e claramente revelaste o teu desmazelo, e que nenhum pensamento te passou pela mente, disto que me acusas. 12. E agora dize-me, por Zeus, Meleto, o que é melhor, viver entre virtuosos cidadãos ou entre malvados? Responde, meu caro, não te pergunto uma coisa difícil. Não fazem os malvados alguma maldade aos que são seus vizinhos e alguns benefícios os bons? Meleto responde, certamente. E haverá quem prefira receber malefícios a ser auxiliado por aqueles que estão com ele? Responde também. A lei manda responder. Aos que gostam de ser prejudicados? Não, por certo. Vamos, pois, tu me acusas como pessoa que corrompe os jovens e os torna piores, voluntariamente ou involuntariamente? Para mim, voluntariamente. Como, Meleto? Tu, na tua idade, é mais sábio do que eu, tão velho, sabendo que os maus fazem sempre maus aos maus próximos e que os bons fazem bem. Eu, pois, cheguei a tal grau de ignorância que não sei nem isso, que se tornasse maus alguns daqueles que estavam comigo, correria o risco de receber dano, se é que faça tão grande mal como dizes. Não creio em ti, Meleto, quanto a isso, e ninguém tampouco acredita, penso eu. Mas ou não os corrompo, ou se os corrompo, é involuntariamente, e em ambos os casos mentiste. E se os corrompo involuntariamente, não há leis que mandem trazer aqui alguém por tais fatos involuntários, mas há as que mandam conduzi-lo em particular, instruindo-o, advertindo-o, é claro, que se me convencer, cessarei de fazer o que estava fazendo sem querer. Tu, ao contrário, evitaste encontrar-me e instruir-me, não quiseste, e me conduzes aqui, onde a lei ordena citar aqueles que têm necessidade de pena, e não de instrução. 13. Mas, cidadãos atenienses, os fatos evidenciaram o que eu sempre disse. Nunca Meleto prestou atenção a tais coisas, nem muita nem pouca. Todavia, explica, Meleto, o que significa a tua expressão dizendo que corrompo os jovens? É claro, segundo a acusação escrita por ti mesmo, que ensino a não respeitar os deuses que esta cidade respeita, porém outras divindades novas. Não dize que os corrompo ensinando tais coisas? Sim, é isso mesmo que eu digo, sempre que posso. Assim, pois, Meleto, pois estes mesmos deuses de que agora está falando, fala ainda mais claro a mim e aos outros. Não consigo entender se dizes que eu ensino a acreditar que existem certos deuses, e em verdade creio que existem deuses, e não sou de todo ateu, nem sou culpado de tal erro. Mas não são os da cidade, porém outros, e disso exatamente me acusam, dizendo que eu creio em outros deuses. Ou dizes que eu mesmo não creio inteiramente nos deuses e que ensino isso aos outros? Eu digo isso, que não acreditas inteiramente nos deuses. Admirável Meleto, a quem disse eu isso? Não creio, pois, do mesmo modo que os outros homens, que o sol e a lua são deuses? Não, por Zeus, ó juízes. Ele disse, de fato, que o sol é uma pedra e a lua, terra. Tu acreditas acusar Anaxágoras, caro Meleto, e me desprezas tanto e me considera tão privado de letras, a ponto de não saber que os livros de Anaxágoras Clasomênio
estão cheios de tais raciocínios, de modo que os jovens aprendem coisas de mim, pelas quais podem, talvez, pagando todos no máximo uma dracma, rir-se de Sócrates, quando se lhe atribui arrogância, embora isso pareça estranho. Mas por Zeus, assim te parece que eu creio que não exista nenhum Deus? Nenhum, por Zeus, nenhum mesmo. És de certo indigno de fé, Meleto, e também a ti mesmo me parece tais coisas são inacreditáveis. Porque este homem, cidadãos atenienses, me parece a própria arrogância e imprudência, e certamente escreveu essa acusação por medo, intemperança e leviandade juvenil. De fato, ele para mim se assemelha a alguém que propõe um enigma e diga interrogando-se a si mesmo: perceberá Sócrates, o sábio, que eu estou zombando dele e me contradigo? Eu conseguirei enganá-lo e aos outros que me ouvem? E ao contrário, me parece que no ato da acusação se contradiz de propósito, como se dissesse: Sócrates comete crime, não acreditando nos deuses, mas acreditando nos deuses. Isso, na verdade, é fazer zombaria. Considerai, pois, comigo... 14. Considerai, pois, comigo, ó cidadãos, de que modo me parece que ele diz isso? Ele está falando que o Meleto está se contradizendo, né? Considerai, pois, comigo, ó cidadãos, de que modo me parece que ele diz isso? Responde-nos tu, Meleto, e vós, como pedi a princípio, não façais tumulto contra mim, se conduz o raciocínio desse modo. Existem entre os homens, Meleto, os que acreditam que há coisas humanas e que não há homens? Que responda ele, ó juízes, sem resmungar ora uma coisa, ora outra. Há os que acreditam que não há cavalos e coisas que tenham relação com os cavalos, sim? Ou acreditam que não há flautistas e coisas relativas à flauta, sim? Não há? Ótimo, homem. Se não queres responder, digo eu aqui a ti e aos outros presentes. Mas ao menos responde a isso. Há quem acredite que há coisas demoníacas e demônios não? Não há. Demoníacos aqui a gente tem que entender, enfim, eu não estou com o grego aqui, né? Mas eu acredito que tem a ver com a palavra daemon. Daemon pode ser traduzido como gênio ou anjo. O daemon é uma, se eu não me engano, no livro que a gente fala, como no vídeo, vou botar aqui no card, que a gente analisa como era a verdade antes da filosofia na Grécia Antiga, a gente aborda esse conceito de daemon lá. Os daemons, eles eram deuses indeterminados na cultura grega. Então, como os deuses coabitavam o universo com os homens, eles estavam presentes ali naquela natureza junto com os homens, os gregos acreditavam que os deuses interferiam o tempo todo na vida humana. E quando eles não sabiam que tipo de Deus que estava interferindo, então eles falavam em daimons. Eram deuses indeterminados que interferiam na vida humana. Então Sócrates finaliza a sua pergunta. Mas ao menos responde a isso. Há quem acredite que há coisas demoníacas e demônios não? Meleto responde, não há. Sócrates continua. Oh, como estou contente que tenhas respondido de má vontade, constrangido por outros. Tu dizes, pois, que eu creio e ensino coisas demoníacas, sejam novas, sejam velhas. Portanto, segundo o teu raciocínio, eu creio que há coisas demoníacas. E o juraste na tua acusação. Ora, se creio que há coisas demoníacas, certo, é absolutamente necessário que eu creia também na existência dos demônios. Não é assim? Assim é. Estou certo de que o admites porque não respondes. E não tomo em apreço os demônios como deuses ou filhos de deuses? Sim ou não? Sim, é certo, diz Meleto. Se, pois, creio na existência dos demônios, como dizes, se os demônios são uma espécie de deuses, isso seria propor que não acredito nos deuses, depois que, ao contrário, creio nos deuses, porque ao menos creio na existência dos demônios. Se, por outra parte, os demônios são filhos bastardos dos deuses com as ninfas, ou outras mulheres das quais somente se dizem nascidos, quem jamais poderia ter a certeza de que são filhos de deuses se não existem deuses? Seria de fato do mesmo modo absurdo que alguém acreditasse nas mulas, filhas de cavalos e das jumentas, e acreditasse em não existirem cavalos e asnos. Mas, Meleto, tua acusação foi feita para me pôr à prova.
Ou também por não saberes a verdadeira culpa que me pudesses atribuir? Porque, pois, te arriscas a persuadir um homem, mesmo de mente restrita, de que pode a mesma pessoa acreditar na existência das coisas demoníacas e divinas e, por outro lado, essa mesma pessoa não admitir demônios nem deuses nem heróis? Isso não é possível. 15. Em realidade, cidadãos atenienses, para demonstrar que não sou réu, segundo a acusação de Meleto, não me parece ser necessária longa defesa, mas isso basta. Aquilo, pois, que eu dizia no princípio, que há muito ódio acumulado contra mim, bem sabeis que é verdade. E isso é o que vai me perder se eu me perder. E isso é o que me vai perder se eu me perder. E não Meleto, ou Anito, mas a calúnia e a insídia do povo. Pela mesma razão, se perderem muitos outros homens virtuosos, e outros ainda, creio serão perdidos, não há perigo que a série se feche comigo. Mas talvez pudesse alguém dizer: não te envergonhas, Sócrates, de te aplicares a tais ocupações, pelas quais agora está arriscado a morrer? A isso porei justo raciocínio, e ao seguinte: não estás falando bem, meu caro, se acreditas que um homem de qualquer utilidade, por menor que seja, deva fazer caso dos ricos de viver ou morrer. Deva fazer caso dos riscos de viver ou morrer. E ao contrário, só deve considerar uma coisa: quando fizer o que quer que seja, deve considerar se faz coisa justa ou injusta, se está agindo como homem virtuoso ou desonesto. Aqui, ó, a gente está no 15, né? A gente está vendo exatamente o peso da ética pro Sócrates. Não é para você se preocupar se você vai morrer ou se vai viver. É para você fazer... É para você se preocupar se você está fazendo a coisa justa ou a coisa injusta. Se você está agindo com virtude ou desonestidade. Continuo. Portanto, segundo a sua opinião, seriam desprezíveis todos aqueles semideuses que morreram em Troia. E com eles, o filho de Tétis, o qual, se acredita que o filho de Tétis seja o Aquiles. E com eles, o filho de Tétis, o qual, para não... Vamos ver aqui se eu não estou falando merda, calma aí. Isso aí, é o Aquiles. Então, voltando lá. Porquanto, segundo a tua opinião, seriam desprezíveis todos aqueles semideuses, os heróis, que morreram em Troia. E com eles, o filho de Tétis, o qual, para não sobreviver à vergonha, desprezou de tal modo o perigo, que, desejoso de matar Heitor, não deu ouvidos à predição de sua mãe, que era uma deusa, a qual lhe deve ter dito mais ou menos isto: filho, se vingares a morte do seu amigo Patroclo e matares Heitor, tu mesmo morrerás, porque imediatamente depois de Heitor, o teu destino estará determinado. Aqui está se referindo a um acontecimento da Ilíada, né? A Ilíada narra a Guerra de Troia. Aquiles é o grande herói da Ilíada. E ele passou quase toda a Ilíada não querendo lutar na Guerra de Troia, porque ele estava ofendido por Agamemnon, que era o general. Acontece que o Patroclo morre. O Patroclo é o melhor amigo do Aquiles, amante também. E Aquiles vai vingar a morte de Patroclo. Voltando aqui ao texto. Ouviu tais palavras, não fez nenhum caso da morte e dos perigos, e temendo muito mais o viver ignóbil e não vingar os amigos, disse: morra eu imediatamente depois de ter punido o culpado, para que não permaneça aqui como objeto de riso, junto das minhas naus recurvas, inútil fardo da terra. Creis que tenha feito caso dos perigos e da morte? Porque em verdade é assim, cidadãos atenienses. Onde quer que alguém tenha colocado, reputando o melhor posto, ou se for ali colocado pelo comandante, tem necessidade, a meu ver, de ir firme aos encontros do perigo, sem se importar com a morte ou com coisa alguma, a não ser com as torpezas. Então, se eu entendi bem, o Sócrates está elogiando aqui Aquiles, né, que foi vingar o Patroclo, independente do perigo de morrer, da morte dele. 16. Gravíssimo erro deveria considerar, cidadãos atenienses, quando os comandantes, por vós eleitos, para me dirigirem,
Me assinalaram um posto em Potideia, em Anfípolo, em Délio, não ter ficado eu onde me colocaram como qualquer outro e correndo perigo de morte. O Sócrates foi general, né? Ele está falando dessa época. Quando, pois, o Deus me ordenava, como penso, estou convencido que eu devia viver filosofando e examinando a mim mesmo e aos outros, então eu, se temendo a morte ou qualquer outra coisa tivesse abandonado o meu posto, isso seria deveras intolerável. Aqui o Sócrates começa a falar da filosofia como um modo de vida. O Sócrates filosofa porque ele se sente ordenado pelo Deus. Através daquele oráculo lá, do oráculo de Delfos, ele tomou a missão para viver filosofando, desse jeito aqui que ele falou. Examinando a mim mesmo e aos outros, sem temer a morte. Nesse caso, com razão, alguém poderia conduzir-me ao tribunal e acusar-me de não acreditar na existência dos deuses, desobedecendo ao oráculo e temendo a morte, e reputando-me sábio sem o ser. Pois que, ó cidadãos, o temer da morte não é outra coisa que parecer ter sabedoria, não o tendo. É de fato parecer saber o que não se sabe. Ninguém sabe, na verdade, se por acaso a morte não é o maior de todos os bens para o homem, e, entretanto, todos a temem, como se soubessem com clareza que é o maior dos males. E o que é, senão ignorância de todas, a mais reprovável acreditar saber aquilo que não se sabe? Eu, por mim, ó cidadãos, talvez nisso seja diferente da maioria dos homens. Eu diria isso. Não sabendo bastante das coisas do Hades, o Hades é o reino subterrâneo dos gregos, da mitologia grega, é o deus Hades, que comanda o subterrâneo. Não sabendo bastante das coisas do Hades, delas não fugirei. Mas fazer justiça, desobedecer a quem é melhor e sabe mais do que nós, seja Deus, seja homem, isso é que é mal e vergonha. Não temerei nem fugirei das coisas que não sei se por acaso são boas ou más. Anito disse que ou não se devia desde o princípio trazer-me aqui, ou, uma vez que me trouxessem, não ser possível deixarem de me condenar à morte, afirmando que se eu me salvasse, imediatamente os vossos filhos, seguindo os ensinamentos de Sócrates, estariam de fato corrompidos. Mas se me absolvesseis, não cedendo a Anito, se me dissesseis, Sócrates, agora não damos crédito a Anito, mas te absolveremos, contanto que não te ocupe mais dessas tais pesquisas e de filosofar, porque se fores apanhado ainda a fazer isso, morrerás. Se, pois, me absolvesseis sob essa condição, eu vos diria, caros cidadãos atenienses, eu vos respeito e vos amo, mas obedecerei aos deuses em vez de obedecer a vós, e enquanto eu respirar e estiver de posse das minhas faculdades, não deixarei de filosofar e de vos exortar ou de instruir cada um, quem quer que seja que vier à minha presença, dizendo-lhe como é de meu costume. Ótimo homem, tu que és cidadão de Atenas, da cidade mais famosa pelo saber e pelo poder, não te envergonhas de fazer caso do dinheiro, da glória e das honrarias, e depois não fazer caso e nada te importares com a sabedoria, nem com a verdade? E se algum de vós protestar e prometer cuidar, não o deixarei já, nem irei embora, mas interrogarei e o examinarei, e o convencerei, e em qualquer momento que pareça que não possui virtude, convencido de que a possuo, o reprovarei, porque traz pouquíssimo caso das coisas de grandíssima importância, e grande caso das parvoíces. Isso farei com quem quer que seja que me apareça, seja homem ou velho, forasteiro ou cidadão, tanto mais com cidadãos, quanto mais me sejam vizinho por nascimento. Isso justamente é o que manda o Deus. E vós o sabeis. E creio que nenhum... O Deus aqui no caso é Apolo que ele está falando. E vós o sabeis. E creio que nenhum bem maior tendes na cidade, maior que este meu serviço de Deus. Por toda parte eu vou persuadindo a todos, jovens e velhos, a não se preocuparem exclusivamente e nem tão ardentemente com o corpo e com as riquezas, como devem preocupar-se com a alma, para que ela seja, quanto possível, melhor.
E vou dizendo que a virtude não nasce da riqueza, mas da virtude vêm aos homens as riquezas e todos os outros bens, tanto públicos quanto privados. Se falando assim eu corrompo os jovens, tais raciocínios são prejudiciais, mas se alguém disser que digo outras coisas que não essas, não diz a verdade. Por isso vos direi, cidadãos atenienses, que secundando, anito ou não, absolvendo-me ou não, não farei outra coisa, nem que tenha de morrer muitas vezes. Então, Sócrates não arreda o pé, não vai deixar... Isso é a convicção, a missão dele, dada pelo Deus, investigar a sabedoria e a verdade. 17. Não façais rumor, cidadãos atenienses, mas perseverai no que vos estou dizendo. Isto é, não vocifereis pelas coisas que vos digo, mas ouvi-me, pois escutando-me penso que tirareis proveito. Aqui estou para vos dizer algumas outras coisas, e talvez por isso levantareis a voz, mas não o deveis fazer. Sabei-o bem, se me condenais a morrer, a mim, que sou tal como eu digo, não causareis maior dano a mim que vós mesmos. E de fato, nem Meleto nem Anito me poderiam fazer mal em coisa alguma. Isso jamais seria possível, pois que não pode acontecer que um homem melhor receba dano de um pior. É possível que me mandem matar, ou me exilem, ou me tolham os direitos civis, mas provavelmente eles ou quaisquer outros reputam tais coisas como grandes males, ao passo que eu não considero assim. E ao contrário, considero muito maior mal fazer o que agora eles estão fazendo, procurando matar injustamente um homem. Ora, pois, ou seja, o Sócrates tem mais horror da injustiça do que da morte. Ora, pois, cidadãos atenienses, estou bem longe de me defender por amor a mim mesmo, como alguém poderia supor, mas por amor a vós, para que, condenando-me, não tenhais de cometer o erro de repelir o dom de mim que vos fez o Deus. Pois que se me mandareis matar, não encontrareis facilmente outro igual, que pode parecer ridículo dizê-lo, tenha sido adaptado pelo Deus à cidade. Do mesmo modo como algum cavalo grande de pura raça, mas um pouco lerdo pela sua gordura, é aplicada a necessária esporada para sacudi-lo. Assim, justamente me parece que o Deus me aplicou à cidade, de maneira que, despertando cada um de vós, e persuadindo-vos, e desaprovando-vos, não deixo de vos esporar os flancos, por toda parte, durante todo o dia. E outro parecido não tereis tão facilmente, cidadãos, mas se me ouvisseis, me pouparíeis. É possível que vós, irritados com aqueles que são despertados, quando no melhor do dono, repelindo-me para condescender com Anito, levianamente me condeneis à morte, para dormires o resto da vida, se entretanto Deus, pensando em vós, não vos mandar algum outro, né? Outro semelhante a Sócrates. Que eu seja um homem cuja qualidade é de ser um dom, feito por Deus à cidade. Podeis deduzir o seguinte. Não. Que eu seja um homem cuja qualidade é a de ser um dom, feito pelo Deus à cidade, poderei deduzir do seguinte. Não é, na verdade, do homem eu ter descuidado das minhas coisas, resignando-me por tantos anos a me descuidar dos negócios domésticos, para acudir sempre aos vossos, aproximando-me sempre de cada um de vós, em particular como um pai ou um irmão mais velho, persuadindo-vos a vos preocupardes com a virtude. Se em verdade disto eu obtivesse qualquer coisa e recebesse compensação de tais advertências, teria uma razão. Mas agora vós mesmos vedes que os acusadores, tendo acusado a mim com tanta imprudência, de tantas outras coisas, não foram capazes de apresentar uma testemunha de que eu tenha contratado ou pedido alguma recompensa. Pois bem, apresento um testemunho suficiente do que eu digo, a minha pobreza. Que Sócrates vivia tanto exclusivamente para a filosofia que não conseguia organizar as finanças lá da casa dele. Não focava para ganhar dinheiro, só para a filosofia. A filosofia era a meta, a missão, a meta, e
Como ele disse aí, o dom dado por Deus à cidade através dele. 18. Mas poderia talvez parecer estranho que eu, andando daqui para lá, me cansasse dando em particular esses conselhos, e depois em público não ousasse, subindo diante do vosso povo, aconselhar a cidade. A causa disso é que em várias circunstâncias eu vos disse muitas vezes, a mim me acontece qualquer coisa de divino e demoníaco. Isso justamente Meleto escreveu também no ato da acusação, zombando de mim. E tal fato começou comigo quando era criança. Ouço uma voz, e toda vez que isso acontece, ela me desvia do que estou a pique de fazer, mas nunca me leva à ação. Ora, é isso que me impede de me ocupar dos negócios de Estado, e até me parece que muito a propósito me impede. Porquanto, sabei-o bem, cidadãos atenienses, se eu há muito tempo tivesse empreendido ocupar-me com os negócios do Estado, há muito tempo já estaria morto, e não teria sido útil em nada, nem a vós, nem a mim mesmo. E não vos encolerizeis comigo, porque digo a verdade. Não há nenhum homem que se salve, se quer opor-se com franqueza, a vós ou a qualquer outro povo, e impedir que muito ato contrário à justiça e às leis se pratique na cidade. E não há outro caminho. Quem combate verdadeiramente pelo que é justo, se quer ser salvo por algum tempo, deve viver a vida privada, nunca meter-se nos negócios públicos. Disso vos poderei dar grandes provas, não palavras, mas o que prezei, os fatos. Ouvi, pois, de minha boca o que me aconteceu, para que não saibais que não há ninguém a quem eu tenha oferecido concessões com desprezo da justiça e por medo da morte, e que ao mesmo tempo, por essa recusa de toda concessão, deverei morrer. Dir-vos-ei, talvez, coisas comuns e pedantescas, mas verdadeiras. De fato, cidadãos atenienses, não tenho mais nenhum cargo público na cidade, mas fui senador, e a nossa Anticóia coube, por sorte, a Pritânia, quando quisestes que aqueles 10 estrategistas que não haviam recolhido os mortos e os náufragos na batalha naval fossem julgados coletivamente contra a lei, no que todos vós conviestes. Então, somente eu, dos britanos, me opus a vós, não querendo agir em oposição à lei, e votei contra. E embora os oradores estivessem prontos a me acusar e me prender, e vós os encorajasseis vociferando, mesmo assim achei que me convia mais correr perigo com a lei e com o que era justo, do que, por medo do cárcere e da morte, estar convosco, vós que deliberáveis o injusto. Então aqui ele está falando de uma outra ocasião, mas fui senador, quando ele foi senador. Anticóia, eu não sei direito, talvez seja uma batalha, e aconteceram das pessoas não quererem zelar os mortos, né? Recolher os mortos, os náufragos, e os mortos no mar, pelo que eu entendi. E aí ele votou contra essa galera, porque é a lei... Tem alguma lei de costumes lá na Grécia em relação ao corpo dos mortos. A gente tem que ver isso lá na jurisprudência mesmo grega, nas leis gregas lá. Então ele está falando que ele defendeu o justo nessa situação também, o que é justo. Isso acontecia quando a cidade era ainda governada pela democracia. Então, ó, tá vendo? Eu tô precisando estudar. Vamos estudar um pouco mais da história da democracia, porque eu falei em alguma hora aí pra cima que a democracia era nova, mas a democracia teve um tempo de democracia, depois veio a oligarquia, o governo dos 30, e não sei se depois voltou a democracia, não sei, gente, tem que estudar. Mas... Então, aqui ele está falando que essa situação que ele defendeu pelos costumes da cidade aconteceu quando o regime era democrático. Isso acontecia quando a cidade era ainda governada pela democracia. Quando veio a oligarquia, os 30, novamente tendo me chamado em 5º lugar ao tolo, ordenaram-me que fosse a Salamina buscar o leão Salamínio,
para que fosse morto. Talvez algum general, não sei. Muitos fatos desse gênero tinham sido ordenados a muitos outros, com o fim de cobrir de infâmia quanto pudessem. Também, naquele momento, não com palavras, mas com fatos, demonstrei de novo que a morte não me importava. Ou me importava menos que um figo, eu diria, se não fosse indelicado dizê-lo. Mas não fazer nada de injusto e de ímpio, isso sim me importa acima de tudo. Pois aquele governo, embora tão violento, não me intimidou para que eu fizesse alguma injustiça. Mas quando saímos de Tolo, os outros 4 foram a Salaminas e trouxeram um leão. E eu, ao contrário, afastei-me deles e fui para casa. Naquela ocasião eu teria sido morto, se o governo não fosse derrubado pouco tempo depois. E disso tendes testemunhas em grande número. Então aqui, pelo visto, Sócrates viveu a época da democracia ateniense e ele diz que foi um governo extremamente sangrento. Eu não tenho essas informações, mas a gente pode pesquisar. E depois caiu o regime democrático e entrou, se eu não me engano, aqui o que ele citou, o governo dos 30. Isso é 19. Ora, julgais que eu teria vivido tantos anos se me tivesse aplicado aos negócios públicos e procedendo como homem de bem, tivesse defendido as coisas justas e como deve ser, tivesse dado a isso maior importância? Muito longe disso, cidadãos atenienses. Na verdade, também nenhum outro se teria salvo. Eu, porém, durante toda a minha vida, se fiz alguma coisa em público ou em particular, vos apareço sempre o mesmo, não tendo jamais concedido coisa alguma contra a justiça, nem aos outros, nem a algum deles que meus caluniadores chamam de discípulos. Mas nunca fui mestre de ninguém. Se, pois, alguém se mostrou desejoso da minha presença quando eu falava, e acediam à minha procura jovens e velhos, nunca me recusei a ninguém. Nunca, ao menos, falei de dinheiro. Mas, igualmente, me presto a me interrogar os ricos e os pobres, quando alguém respondendo quer ouvir o que digo. E se algum deles se torna melhor, ou não se torna, não posso ser responsável, pois que não prometi, nem dei nesse sentido nenhum ensinamento. E se alguém afirmar que aprendeu ou ouviu de mim, em particular, qualquer coisa de diverso do que disse a todos os outros, sabei que não diz a verdade. 20. Entretanto, como pode acontecer que alguns se comprazam em passar muito tempo comigo? Já ouvistes, cidadãos atenienses. Eu já vos disse toda a verdade. É porque tomam gosto em ouvir e examinar aqueles que acreditam ser sábios, e não o são. Não é de fato coisa desagradável. E como disse, foi o Deus que me ordenou a fazê-lo, com oráculos, com sonhos e com outros meios pelos quais algumas vezes a divina vontade ordena a um homem que faça o que quer que seja. Tudo isso, cidadãos atenienses, é verdade e fácil de provar. Com efeito, suponhamos que entre os jovens há alguns que estou corrompendo e outros que já corrompi. Seria aparentemente inevitável que algum destes, quando tiverem mais idade, compreendessem que eu lhes tinha alguma vez aconselhado uma má ação, e hoje deveriam estar aqui para me acusar e vingar-se de mim. Suponhamos ainda que eles não teriam querido vir pessoalmente. Mesmo assim, alguns de seus parentes, pais, irmãos ou pessoas de família, se algum dia receberam danos de minha parte, agora deveriam recordar e tirar vingança. Mas eis que vejo aqui presentes muitos desses. Primeiro Criton, meu contemporâneo, e do mesmo Demos, pai de Critóbulo. Depois Lisânias, Esfécio, pai de Epígenes, além destes outros cujos irmãos estiveram comigo na intimidade. Nicostrato, filho de Teozoides, irmão de Teódoto. E Teódoto, que já é falecido, não poderia impedir Nicostrato de falar contra mim. E há ainda Parálo de Demócodo, irmão de Teageto, do qual é irmão Platão, e a Jantádoro, de quem é irmão Apolodoro. E muitos outros eu poderia citar, alguns dos quais especialmente deveriam ter sido apresentados por Meleto como testemunhas no seu discurso. Mas se agora se esquivam aos presentes aqui, eu lhes permito dizerem se há qualquer coisa dessa natureza. Mas vós, ó juízes, sois de parecer contrário. Achareis que todos estão prontos a me ajudar, mas incorruptíveis homens já de idade avançada, parentes daqueles, que razão teriam para me ajudar senão aquela, reta e justo?
convencidos de que Meleto mente e que eu digo a verdade. Então o Sócrates está lá falando que ele está reunido só pelos amigos, todos os jovens que um dia foram jovens e hoje são adultos, ou os familiares deles. Todos os que seguiram Sócrates são amigos dele e não querem a vingança. Pelo contrário. 21. Assim seja, ó cidadãos, é mais ou menos isso que eu poderei dizer em minha defesa ou qualquer coisa semelhante. Provavelmente, porém, algum de vós poderá ficar encolerizado, recordando-se de si mesmo. Se sustentou uma contenda, embora em menor proporções do que essa minha, pediu e suplicou aos juízes com muitas lágrimas, trazendo aqui os filhos e muitos outros parentes e amigos, a fim de mover a piedade ao seu favor. Eu não farei, certamente, nada disso, embora vá ao encontro, como se pode acreditar, do extremo perigo. É possível que qualquer um, considerando isso, pudesse irritar-se contra mim, e encolerizado por isso mesmo desse o voto com ira. Se de fato algum de vós está em tal estado de alma, a mim me parece que poderei dizer-lhe o seguinte: também eu, meu caro, tenho uma família, e bem posso, como em Homero, dizer que não nasci de um carvalho nem de um rochedo, pois eu também tenho parentes e filhinhos, ó cidadãos atenienses. 3. Um já jovenzinho e 2 meninas, mas contudo não farei vir aqui nenhum deles para vos rogar a minha absolvição. Por que razão não farei nada disso? Não é por soberba, ó atenienses, nem por desprezo que eu tenha por vós, mas que eu seja corajoso, ao menos defronte à morte. Isso é outra coisa. Tratando-se de honra, não me parece belo, nem para mim e nem para vós, para toda a cidade, que eu faça tal, na idade em que estou, e com este nome de sábio que me dão, seja ele merecido ou não. O fato é que me foi criado a fama de ser este Sócrates, em quem há alguma coisa pela qual se torna superior à maioria dos homens. Ora, se aqueles que entre nós têm a reputação de ser superiores aos demais, pela sabedoria, pela coragem ou por qualquer outro mérito procedessem de tal modo, seria bem feito. Frequentemente já notei essa atitude quando são elas julgadas em pessoas que, malgrado a reputação de homens de valor que se tem, se entregam a extraordinárias manifestações, inspiradas pela ideia de que será coisa terrível ter de morrer. Como se no caso em que vós não o mandasseis à morte, devessem eles ser imortais. São esses homens que, a meu ver, cobrem a cidade de vergonha, e que poderiam suscitar entre os estrangeiros a convicção daqueles que os próprios atenienses escolheram, de preferência para serem os seus magistrados, para as demais dignidades não se diferenciem das mulheres. Vamos ler de novo essa parte. São esses homens, então por que ele está fazendo o quê? Ele está falando que ele não vai apelar para a piedade, para a emoção, e que isso seria vergonhoso. Frequentemente já notei essa atitude quando são elas julgadas em pessoas malgrado a reputação de homens de valor que têm. Se entregam a extraordinárias manifestações, inspiradas pela ideia de que será coisa terrível ter de morrer. São esses homens que, a meu ver, cobrem a cidade de vergonha, e que poderiam suscitar entre os estrangeiros a convicção daqueles que os próprios atenienses escolheram de preferência para serem os seus magistrados e para as demais dignidades. Não se diferenciem das mulheres. Eu acho que ele está aqui falando que apelar para a piedade seria agir que nem mulheres, talvez. É um procedimento, atenienses, que não deverá ser o vosso, quando possuirdes reputação em qualquer gênero de valor que seja, e que não deveis permitir seja o meu, caso eu tenha alguma reputação, pois o que deveis fazer é justamente que se compreenda isso. Que aqueles que se apresentam no tribunal representando esses dramas lamentáveis será mais certamente condenado por vós do que o que permanece tranquilo. 22. Mas mesmo não fazendo caso da reputação, ó cidadãos, não me parece também justo suplicar aos juízes e evitar a condenação com rogos, mas iluminá-los e persuadi-los. Que o juiz não ceda por isso, não dispense a sentença a favor, mas a pronuncie retamente e jure condescender com quem lhe agrada, mas proceder segundo as leis.
Por isso, nem nós devemos habituar-vos a proceder contra o vosso juramento, nem vós deveis permitir que nos habituemos a fazê-lo. Está valorizando aqui as leis da cidade, os procedimentos da polis ateniense. Não espereis, cidadãos atenienses, que eu seja constrangido a fazer, diante de vós, coisas tais que não considero nem belas, nem justas, nem santas, especialmente agora, por Zeus, que sou acusado de impiedade por Meleto. Impiedade acho que tem a ver com não acreditar nos deuses, né? É evidente que, se com todo o vosso juramento eu vos persuadisse e com palavras vos forçasse, eu vos ensinaria a considerar que não existem Deus. E assim, enquanto me defendo, em realidade me acusaria só pelo fato de não crer nos deuses. Mas a coisa está bem longe de ser assim, porquanto, cidadãos atenienses, creio neles, como nenhum dos meus acusadores, e encarrego a vós e ao Deus de julgar a mim, do modo que puder ser o melhor para mim e para vós. Chegamos então à segunda parte. Sócrates é condenado e sugere a sua sentença. 23. A minha impassibilidade, cidadãos atenienses, diante da minha condenação, entre muitas razões, deriva também desta. Eu contava com isto, e até antes me espanto do número dos dois partidos. Por mim, não acreditava que a diferença fosse assim, de tão poucos, mas de muitos, pois se somente 30 fossem da outra parte, eu estaria salvo. Nota: dos 501 juízes, 280 a favor e 220 contra. Está falando aí do julgamento, se ele é culpado ou inocente. De Meleto, ao contrário, estou livre, me parece ainda, e isso é evidente a todos. Se Anito e Lícon não viessem aqui me acusar, Meleto teria sido multado em 1000 dracmas, não tendo obtido o quinto dos votos. 24. Eles pedem, pois, para mim a pena de morte. Pois bem, atenienses, que contraproposta vos farei eu? A que mereço, não é assim? Qual, pois? Que pena ou multa mereço eu, que em toda a vida não repousei um momento, mas descuidando daquilo que todos têm em grande conta, a aquisição de riquezas e a administração domésticas e os comandos militares, e as altas magistraturas e as conspirações, e os partidos que surgem na cidade. Conservei-me, na realidade, de ânimo bastante brando para que pudesse, fugindo de tais intrigas, me livrar delas, não indo aonde a minha presença não fosse de nenhuma vantagem, nem para vós, nem para mim mesmo. Voltava-me ao contrário para os lados aonde eu pudesse levar, a cada um em particular, os melhores benefícios, procurando persuadir cada um de vós a não se preocupar demasiadamente com as suas próprias coisas, antes que de si mesmo, para se tornar quanto mais honesto fosse possível, a não cuidar dos negócios da cidade antes que da própria cidade, e preocupar-se assim do mesmo modo com as outras coisas. De que sou digno eu, tendo assim procedido? De um bem, cidadãos atenienses, se devo fazer uma proposta conforme o mérito, e um bem tal que me possa convir, e que convenha a um próprio benemérito, que tem necessidade de estar em paz para vos exortar ao caminho reto. Não há coisa que melhor convenha, cidadãos atenienses, que nutrir um tal homem às espessas do estado no Pritaneu. Merece o bem mais que qualquer de vós que tenha sido vencedor nos Jogos Olímpicos, nas corridas de cavalo, de brigas ou quadrigas. Esse homem, porém, homem rico, não tem necessidade que se cuide de sua subsistência. Mas eu sim tenho necessidade. Portanto, se devo fazer uma proposta segundo a justiça, eis o que eu indico para mim. Ser, às expensas do Estado, sustentado no Pritaneu. 25. Ao contrário, talvez vos pareça que eu, ainda falando disso, faça com arrogância. Pouco mais ou menos como quando falava da consideração e dos rogos. Mas não é assim, cidadãos atenienses. Antes é deste modo, estou persuadido de que não ofendo ninguém por minha vontade, mas não vos posso persuadir também disto, porque o tempo em que estamos raciocinando juntos é brevíssimo, e eu creio que se as vossas leis, como as de outros povos, não decidissem um juízo capital em um dia, mas em muitos,
vos persuadiria. Ora, não é fácil em tão pouco tempo destruir tão grandes calúnias. Entendo, pois, convencido de não ter feito injustiça a ninguém, estou bem longe de fazê-la a mim mesmo, e dizer em meu dano que mereço um mal, e me assinalaram tal de sorte? Que devo temer? É possível que eu não tenha de sofrer a pena que me assinala Meleto, e que eu sou digno de ignorar se será um bem ou um mal? E ao contrário disso, deverei escolher uma daquelas que sei ser um mal e propor-me esta pena, o cárcere? E por que devo viver no cárcere, escravo do magistrado que o presidente, escravo das 11? E por que devo viver no cárcere, escravo do magistrado que o preside, escravo dos 11, os 11 juízes? Ou uma multa ficando amarrado, então não acabe de pagá-la? Seria, pois, o exílio que deveria propor como pena para mim? É possível que vós me indiqueis essa pena. Eu teria verdadeiramente um amor excessivo à vida, se fosse irrefletido, a ponto de não ser capaz de refletir nisso. Vós que sois meus concidadãos, acabaste por não achar meios de suportar meus sermões. Estes se tornaram para vós um fardo bastante pesado e detestável, para que hoje procurei livrar-vos, se não os meus sermões mais fáceis de suportar para os outros, muito longe disso, ateniense. Bela vida em verdade, seria minha nesta idade viver fora da pátria, passando de uma cidade a outra, expulso em degredo. Sei bem que onde quer que eu vá, os jovens ouvirão os meus discursos, como aqui. Se eu os repelir, eles mesmos me mandarão embora, convencendo os velhos a fazê-lo. E se não os repelir, os seus pais e parentes me mandarão embora igualmente, sob qualquer pretexto. Ele está refletindo aqui sobre quais possíveis penas ele poderia receber, e ele não quer o exílio nem a prisão. Ora, é possível que alguém perguntasse: Sócrates, não poderias viver longe da pátria, calado e em paz? Eis justamente o que é mais difícil fazer e aceitar a alguns dentre vós. Se digo que seria desobedecer ao Deus, e que por essa razão eu não poderia ficar tranquilo, não acreditarias em mim, supondo que tal afirmação é de minha parte uma fingida ingenuidade. Se ao contrário, digo que o maior bem para o homem é justamente este, falar todos os dias sobre a virtude e os outros argumentos sobre os quais me ouviste raciocinar, examinando a mim mesmo e aos outros, e que uma vida sem esse exame não é digna de ser vivida, ainda menos acreditarias, ouvindo-me dizer tais coisas. Entretanto, é assim como digo, ó cidadãos. Mas aqui não é fácil ser persuasivo. Sócrates está falando filosofia ou morte. Ele não vai abandonar, ele não está disposto a abandonar o estilo de vida da filosofia, que é examinar a si e aos outros. E por outro lado, não estou habituado a acreditar que seja digno de algum mal. De fato, se tivesse dinheiro, eu me multaria em uma soma que pudesse pagar, porque não teria prejuízo algum. Mas o fato é que não tenho. Só se quiser desmultar-me em tanto quanto eu possa pagar. Talvez eu pudesse pagar uma mina de prata. Multo-me, pois, em tanto. Mas Platão, cidadãos atenienses, Críton, Cristóbolo e Apolodoro me obrigam a multar-me em 30 minas e oferecem fiança. Multo-me, pois, em tanto, e eles vos serão fiadores dignos de crédito. Então ele propôs a multa de 30 30 moedas, não estou achando aqui. Que os discípulos dele, os amigos dele, Platão, Críton, Cristóbolo e Apolodoro, convenceram ele de propor 30 moedas, 30 minas. Engraçado, tem uma página aqui em branco, vamos lá. E talvez essas coisas devessem acontecer mesmo assim. E creio que cada um foi tratado adequadamente. 28. Agora, pois, quero vaticinar-vos o que se seguirá. Ó vós que me condenastes, porque já estou no ponto em que os homens podem vaticinar quando estão para morrer. Digo-vos, de fato, ó cidadãos que me condenaram, que logo depois da minha morte virá uma vingança muito mais severa por Zeus, do que aquela pela qual me tendes sacrificado. Fizeste isto
acreditando subtrair-vos ao aborrecimento de terdes de dar conta de vossa vida. Mas eu vos asseguro que tudo sairá ao contrário. Em maior número serão os vossos censores, que eu até agora contive, e vós reparastes. E tanto mais vos atacarão, quanto mais jovens forem, e disso tereis maiores aborrecimentos. Se acreditais, matando os homens, entreter alguns dos vossos críticos, não pensais bem. Esse modo de vos livrardes não é de certo eficaz nem belo, mas belíssimo e facílimo é não contrariar os outros, mas aplicar-se a se tornar, quanto se puder, melhor. Faço, pois, este vaticínio, a vós que me condenastes, chego ao fim. Então o Sócrates roga uma praguinha aí para os atenienses. E realmente, né, até hoje a gente fala mal das pessoas que condenaram o Sócrates. 19. Quanto àqueles cujos votos me absolveram, eu teria prazer de conversar com eles a respeito deste caso que acaba de ocorrer, enquanto os magistrados estão ocupados, enquanto não chega o momento de ter de ir ao lugar onde terei de morrer. Ficai, pois, comigo este pouco tempo, ó cidadãos, porque nada nos impede de conversarmos mais um pouco enquanto se pode. É que a vós, como meus amigos, quero mostrar que não desejo falar do meu caso presente. A mim, de fato, ó juízes, uma vez que, chamando-vos juízes, vos dou o nome que vos convém. Aconteceu qualquer coisa de maravilhoso. Aquela minha voz habitual do demônio, em todos os tempos passados, me era sempre frequente e se opunha ainda mais nos pequenos casos. Cada vez que fosse para fazer alguma coisa que não estivesse indo muito bem. Então essa voz, ela sempre se opõe a ele. Nunca ela incentiva ele a fazer o certo, mas ela se opõe quando ele está fazendo o errado, digamos assim, ou quando ele está fazendo a injustiça. Essa voz se opõe, mas ela não. Então ele está falando aqui que essa voz agora não se opôs. Ora, aconteceram-me estas coisas que vós mesmos estáis vendo e que de certo alguns julgariam e considerariam o extremo dos males. Pois bem, o sinal do Deus não se me opôs, nem esta manhã ao sair de casa, nem quando vim aqui ao tribunal, nem durante todo o discurso. Em todo esse processo não se opôs uma só vez, nem a um ato e nem a uma palavra. Qual suponho que seja a causa? Eu vou-la direi. Em verdade, este meu caso pode ser um bem. Estamos longe de julgar retamente quando pensamos que a morte é um mal. E estamos longe de julgar retamente quando pensamos que a morte é um mal. Então ele faz um elogio da morte, que ele vai continuar depois de maneira mais clara, talvez no Fédon, não lembro, gente. Vamos ver depois. Vamos continuar depois esse elogio da morte aí em outros poemas, outros diálogos, desculpa. Qual suponho seja a causa? A causa da voz não se opor ao discurso dele e às ações. Eu vou lá direi. Em verdade, este meu caso pode ser um bem. Estamos longe de julgar retamente quando pensamos que a morte é um mal. E disso tenho uma grande prova, que por muito menos normalmente o meu gênio se me teria oposto, se não fosse para fazer alguma coisa de bem. Passemos a considerar a questão em si mesma de como há grande esperança de que isso seja um bem. Aí o elogio da morte. Porque morrer é uma ou outra dessas duas coisas. Ou um morto não tem absolutamente nenhuma existência, nenhuma consciência do que quer que seja, ou como se diz, a morte é precisamente uma mudança de existência e para a alma uma migração deste lugar para o outro. Se de fato não há sensação alguma, mas é como um sono, a morte seria um maravilhoso presente. Creio que se alguém escolhesse a noite na qual tivesse dormido sem ter nenhum sonho e comparasse essa noite às outras noites e dias de sua vida, e tivesse de dizer quantos dias e noites na sua vida havia vivido melhor, e mais docemente do que aquela noite, sem sonhos, creio que não somente qualquer indivíduo, mas até um grande rei acharia fácil escolher a esse respeito, lamentando todos os outros dias e noites. Assim, se a morte é isso,
eu por mim a considero um presente, porquanto, desse modo, todo o tempo se resume a uma única noite. Se ao contrário a morte é como uma passagem deste para outro lugar, e se é verdade o que se diz que lá se encontram todos os mortos, qual o bem que poderia existir, ó juízes, maior do que este? Porque se chegarmos ao Hades, libertando-nos destes que se vangloriam serem juízes, havemos de encontrar os verdadeiros juízes, os quais nos diria que fazem a justiça acolá. Monos e Radamante, Éaco e Triptoleno, e tantos outros deuses e semideuses que foram justos na vida. Seria então essa viagem uma viagem de se fazer pouco caso? Que preço não serias capazes de pagar para conversar com Orfeu, Museu, Hesíodo e Homero? Quero morrer muitas vezes. Então aqui esse Mono, Radamante e Éaco, eu não sei quem são, mas aparentemente ele fala deuses e semideuses. Orfeu é um herói. Museu deve ser um deus, eu acho, um deus, depois a gente pode pesquisar ele. Hesíodo e Homero são poetas que cantam os deuses. Quero morrer muitas vezes, se isso é verdade, pois para mim, especialmente, a conversação acolá seria maravilhosa, quando eu encontrasse Palamedes e Ájax, Telamônio, e qualquer um dos antigos, mortos por um injusto julgamento. A gente pode ver depois o julgamento do Palamedes. Tem umas questões aí nesses julgamentos que eu não estou me lembrando agora, mas eu vou pesquisar pra gente falar sobre isso, e do Ájax também. E não seria sem deleite, me parece, confrontar o meu com os seus casos, e o que é melhor, passar o tempo examinando e confrontando os de lá com os de cá, os últimos dos quais têm a pretensão de conhecer a sabedoria dos outros e acreditam ser sábios sem o ser. A que preço, ó juízes, não se consentiriam em examinar aquele que guiou o grande exército de Troia, Ulisses, Sísifo ou incontáveis outros? Isso constituiria inefável felicidade. Com certeza aqueles de lá são mais felizes do que os de cá, mesmo porque são imortais, se é que o que se diz é verdade. 30. Mas também, ó juízes, deveis ter boa esperança em relação à morte e considerar esta única verdade, que não é possível haver algum mal para um homem de bem, nem durante a vida, nem depois da morte, e que os deuses não se interessam do que a ele concerne, e que por isso mesmo o que hoje aconteceu, no que a mim concerne, não é devido ao acaso, mas é a prova de que para mim era melhor morrer agora e ser libertado das coisas do mundo. Eis também a razão porque a divina voz não me dissuadiu, e porque, de minha parte, não estou zangado com aqueles cujos votos me condenaram, nem contra os meus acusadores. Não foi com esse pensamento, entretanto, que eles voltaram-se contra mim, que me acusaram, pois acreditavam causar-me um mal. Por isso é justamente que sejam censurados. Mas tudo o que lhes peço é o seguinte: quando os meus filhinhos ficarem adultos, atormentai-os como eu os vos atormentei. Quando vos parecer que eles cuidam mais de riquezas e honrarias do que da verdade. E se acreditarem ser qualquer coisa não sendo nada, reprovai-os, como eu a vós. Não vos preocupeis com aquilo que não lhes é devido. E se fizerdes isto, terei de vós o que é justo, e eu e os meus filhos. É hora de irmos, eu para a morte, vós para as vossas vidas. Quem terá a melhor sorte? Só os deuses sabem. Fim. Então aqui ele está pedindo para... Ele está salientando o compromisso com a verdade que ele tem e como isso foi uma missão divina que ele recebeu. E ele pede para que continuem a tradição. Que se os seus filhos... se os seus filhos não se comprometerem com a verdade e acharem ser o que não são, que os reprove. Que os reprovem. Então aí, finalizamos a nossa primeira leitura. Escreve aí nos comentários o que você achou desse formato de leitura. O que você achou de ler a Apologia de Sócrates com a gente.
E que outros textos da Grécia Antiga ou questões você quer ler e investigar aqui comigo, Marcela Esperandil, no segmento Diotima Perplexa. Beijos!